Bom dia, senhores dotados. Eu tenho uma aula boa para vocês aqui, saberem de um acontecimento passado, do qual se liga agora ao futuro e ao final. Bem, eu quero, assim, antes de começar essa aula, eu quero dizer que depois que a gente conheceu quem nós somos, nós nos conhecemos, nós recebemos as informações que precisávamos para voltar a ser quem nós somos. Ou seja, passamos a amar a humanidade, passamos a informá-la corretamente, sem manipulações, sem sacanagem, né? Sem putarias. O que acontece? Eles começaram a sacanear mais ainda a nossa vida, ou seja, não era para estar do jeito que está. A verdade é essa. Não era para estar como eu estou, não era para estar assim, não era para ninguém já nesse planeta para estar do jeito que está, com muita conversinha, por sinal, uma conversinha que diz que isso ia mudar, vai mudar, não sei o que, vai mudar para todo mundo que é contrário, ou seja, contra a inteligência, saber e não deixar, impedir, sacanear você, não deixar você saber, empurrar você cada vez para longe do conhecimento verdadeiro, achando que o que você sabe é o top, não precisa saber mais nada, tá ótimo. Foge do novo conhecimento porque você vai entrar em um lugar que não é próprio seu. Você, tipo assim, não sabe como é aquele andar, o quinto nível, o quinto andar. Você não sabe como é lá e também não quer saber. Essa é a verdade, também não quer saber, não tá nem aí. Por quê? Porque você é contra-inteligente, você é um tapado. Você é um tapado, essa é a verdade. Você é um tapado, uma tapada. E o que é tapado? É sem condição de entender. Por quê? Porque foi levado sempre a aprender para o outro lado, o lado dos tapados. Você se tornou um bom tapado. Deu para você entender? Isso não é mal, isso não é ruim. Quando você entende, você fica em paz, porque você só foi usado, você só foi manipulado e você se permitiu ser controlado. Deu para você entender? Porque quando você não quer, você acorda, como eu acordei, como algumas pessoas já estão acordando. Ó, o Lucas que acordou também está passando, e também está passando o que eu estou passando. O que eu estou passando para mim começar a aula aqui? Como a gente se entendeu e começou a falar e está aqui, ó, mostrando a cara para vocês, porque nós não somos maus, cara, nós não somos nada disso que eles falaram, que os nossos entes queridos, ou seja, a nossa alma primordial, o nosso animal de poder, seria mal. Mal por quê? Aí você vai saber, você se pergunta, mas com interesse de saber, sabe? Não é para ir acusar ele, não. Não é para sacanear ele mais não, porque elas já foram muito sacaneadas, porque elas foram acusadas como más, e você era o laranja da maldade. Deu para você entender? Você está ligado a eles. Então se você está ligado a eles, por que você está correndo do que você é? Porque você jogou do lado ao contrário, você fez a contra-inteligência e agora você luta para não saber. Eu vejo pessoas virando o rosto para não ouvir, cara, para não saber, cara. Ela não quer saber. Eu vi gente correndo do conhecimento, por quê? Porque é muito elevado para ela, deu para você entender? É muito elevado. Ela não consegue suportar porque ela ficou contra-inteligente. O que é contra-inteligente? É burro. É burro. Geralmente, tá? Quem vai entender o que eu digo é quem estuda Cabala, mas Cabala de verdade, tá? Não é essa palhaçadinha que os judeus ficam vendendo aí, não. Eles estão sacaneando você e ganhando dinheiro nas suas costas, só isso. Mentindo e trazendo mentiras para você, porque se ele falasse a Cabala de verdade, você, sem consciência, primeiro não ia querer estar com ele. Segundo, ia achar que o mal que acontece em você foi ele que criou, foi ele que inventou, e você vai estar certo. Aí, como você vai estar certo, eles vão permitir, porque é justo, que você vá lá e faça justiça com ele. Aí ele sai como? O pobre coitado, o morto. Aí vai dizer para você que você é antissemita. No fundo, acaba você sendo. Deu para você entender? Porque a culpa, ela rola de um lado para outro. Vocês vão entender.
Então, o que acontece? Eu me vi sendo culpado aqui pelo demônio ligado que eu sou. Ou seja, estou ligado a uma entidade alienígena, você também, todos aqui. Não tem ninguém que não esteja, mas ele se esconde para botar a culpa em você, claro, né? Quando a merda sair, ele não é culpado, o culpado é você. Mas você devia saber quem foi que fez isso com você, porque tem gente aí, gente, isso é verdade, eu estou te falando o que eu estou te falando. Acredite em mim, tem gente aí que é possuído. Você não sabe o que é possessão de verdade, tá? Ele é possuído, a consciência racional dele é tirada, ou seja, quem ele é sai, e passa um animal a atuar por uma vontade estabelecida, porque foi deixado que ele faça, e ele quer fazer, é o sentimento dele. Aí ele pega aquele corpo, aquele humano e faz, depois ele sai e coloca a consciência racional de volta, a razão dele, que é ligada a uns alienígenas de cima, são os Pleiades, pega, coloca a razão de volta e vira para ele e fala assim, o sentimento, né, que é o sentimento, ali saiu fora, a emoção saiu fora. Aí a emoção de realizar alguma coisa sem você, foi lá e realizou que era matar alguém, se sentir bem, sendo superior e tal. Aí, quando acabou, ela terminou, gozou, ela sai e vira para você e diz, olha aí o que você fez. E aí você, como é que você vai dizer que não foi você que fez? Me diga. Quem é que vai acreditar em você? Me diga. Qual ser humano acreditaria que depois de você ter matado outra pessoa, feito qualquer outra coisa, comido ela, feito o que fosse com outro ser humano, o seu próximo, e ele acusasse você pelo que você fez e você não tinha consciência porque não era você, você não estava lá, tiraram você, né? E aí, a culpa é de quem? Vai cair em quem? No seu cordeirinho, que é o seu corpinho. Porque eles vão querer queimar você, vão querer matar você, vão querer trucidar você, porque você seria uma ligação inconsciente de um ser que utiliza você para fazer o que ele quer. Não é complicado? Fala aí. Não é complicado entender uma coisa dessa? Diz aí. Bom, mas quando a gente entende, a gente muda a coisa. A gente transforma essa coisa em outra coisa. Por quê? Porque nada disso deveria existir. Então, como não deveria existir, e eu sei o que é Matrix hoje eu sei o que é Matrix, eu posso explicar ela profundamente para você. Mas isso eu quero fazer presencialmente, porque, olha, falar por aqui, eles bloqueiam, eles impedem, eles não permitem que viralize. Deu para você entender? Porque viralizar é eles perderem o sistema sustentável deles. Então, depois que ela sai, você fica com a sua merda na mão para resolver, certo? E aí, você vai se sentir o quê? Culpado. Claro, você vai se sentir culpado, muito culpado. Aí entra a culpa. E aí, a culpa surgiu, por quê? Para você ver o que você faz, o que você pratica, que alguém não concordou, alguém teve prazer, tudo no âmbito espiritual alienígena. Tudo no âmbito alienígena. Então, aí alguém se satisfaz enquanto alguém se fode. Por quê? Porque existem interesses superiores a você, você é só o laranja. Você é a pecinha do jogo que eles mexem para lá e para cá para dar sentimentos de um lado e de outro. Mas tanto faz, o lado termina no mesmo lugar, porque todos dois é culpado. A culpa entrou. Depois que a culpa entrou, quanto maior ficar a culpa, quanto mais fina ficar a culpa, quanto mais sutil for a culpa, maior o engano e mais difícil de sair de lá. Claro, porque você teria que encontrar uma solução para aquela culpa que nem sequer aparece, porque você nunca fez mal para ninguém, você é bom. Você é bom, você não tem culpa nenhuma. Então, quando tentam te culpar, você se esquiva mas não dá, né? Não dá para fugir porque dos dois lados é culpado. Alguém tem que ser culpado. E eles dizem que é você. Isso é um tribunal lá em cima, que não tem jeito. Você representa a parte de baixo. Aqui nessa terra aqui, ó, nós representamos a parte de baixo e os sucubos e os incubos de Israel ficaram responsáveis em nos ensinar
na capacidade animal de entender. Porque seriam os animais reais que foram selados no início para receber de volta a alma inicial do casal inicial, que conectou toda a criação através dele. Ou seja, toda a existência foram conectadas a ele, e eu vou explicar isso aqui para vocês, por que nós estamos nesse estado atual, e o meu estado não é um bom estado porque piorou em vez de melhorar, engraçado, né? E eu não tenho problema em falar isso, porque eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, quem tem culpa tem medo de dizer as coisas. Eu não tenho medo de dizer porque isso é só um ensino, eu só estou aprendendo. E eu quero deixar vocês entenderem e aprenderem comigo que as coisas piorou, e piorou muito, né, Lucas? Piorou pra caralho. Por quê? Porque eles queriam que eu me sentisse culpado. Aí eu fui analisando todas as culpas que eles queriam me dar. Olha só. E tudo isso, gente, presta atenção. O reflexo está vindo aqui na matéria, está chegando aqui, está refletindo aqui. Mas não é lá, não é aqui que eu brigo, não. Aqui é a consequência do que eu brigo lá, porque eu me revolto do outro lado. Eu acho que o Jean Valjean fez isso também. O Jean Valjean se revoltou com o outro lado. Quem mais? Tem outros aí, né, que se revoltaram com o outro lado. Tem um descendente de alemão, mas que ensina a cabala no sul. Me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome dele. Mas ele tem uma ligação com a Joaninha, isso eu sei. Tinha até um áudio para ele aí feito, guardado. Eles fizeram no passado. Esse aí também foi revoltado, era frio pra caralho, muito frio. E eles tiveram que mostrar para ele porquê, e tudo isso foram ensinando para ele. Quem estuda mesmo a verdadeira cabala, ele passa para o lado de lá. Ele vai ter contato com os mortos, com os ancestrais. Ele vai ter contato com o mundo estelar, o mundo de alienígenas que se tornaram malignos por ter que eliminar você como um etérico estúpido, ignorante, incapaz de entender. Então tem que refazer. E refazer é recomeçar, é apagar, é pressionar o seu botão até você apagar. Depois que você apagar, aí eles começam de novo porque você não morre. A sua existência é uma existência eterna. Agora, como você quer viver eternamente, é que eles não concordam. Aí, como não concordam, tem que tirar você. Isso é um julgamento das raças alienígenas ligadas a nós. E aí, quem sobra por não saber? Você, que é a ligação deles aqui. Aí eu comecei a entender a minha culpa colocada em mim, porque eu não era nada daquilo que eles diziam que eu era. Deu para você entender? Eu consegui sentir o que o nosso Criador sentiu. É engraçado isso, você vai sentir a mesma coisa. Ele foi colocado como um lixo por ter feito um lixo que se chama hoje, humano. Mas nós somos Nephilims, tá? E aí, rapaz, nós somos Shedins, cara. Pois é, somos Shedins. E aí, cara, nós nos encontramos sendo culpados no universo inteiro. Aí, olha, do outro lado, você vai ver isso passando com você. Você não é a culpa aqui, ó. Não coloque a culpa no seu irmão. Não coloque a culpa na sua mulher. Se ela precisar sentir a culpa, tudo bem. Você precisa, digamos, entre aspas, culpar ela para ela sentir a culpa, para ela poder acordar, entendeu? Ela só vai acordar, você só vai estar subindo ela, você não vai estar pisando nela, presta atenção. Você não quer mal para ela, mas através do que você faz, ela acorda, é válido. Por quê? Porque não existe isso, nada disso que está aqui. Você não pode usar isso como uma verdade para você, porque aí você manipula os outros de forma odiosa, porque você sabe. Se você sabe, você não pode manipular a seu favor. Você entendeu? Se você manipular a seu favor, você é pego como culpado. A culpa. Pois é, mas se não é meu, vai sobrar a culpa para alguém. Do outro lado. Aí vai subindo o degrau, chega até lá nos Anunnakis. Aí você vai bater na porta de quem? De Enki. Por quê? Porque foi ele que nos fez.
e a primeira alma gerada por ele na raça humana, ela gerou uma controvérsia desgraçada no universo. Desgraçada, por quê? Porque se a primeira morte aqui aconteceu com os Anunnakis, todos passaram a saber que, na merda, todos iriam morrer. Então a morte entrou na raça humana pela morte de uma ovelha. Lá no início, quando tudo começou. Lá, quando começou tudo. Lá, naquele início, se você voltar e entender, você vai compreender que eles estavam fazendo a raça humana. Entregando em sacrifício uma ovelha de Anu para fazer a raça humana existir no universo, para acender uma luz no seu final de consciência, entendendo sem o nosso Criador aqui, porque depois dessa ação, ele foi banido do nosso coração. Por quê? Porque foi criado também imediatamente um anjo da morte para desfazer como uma coisa boa aquilo que ele tinha acabado de fazer, que é fazer um sacrifício de uma ovelha e ainda entregar para Anu, aquele que ofertou. Não é louco? Ele foi o maior doido do universo. E aí isso abriu um leque para que todo mundo fizesse o que quisesse com a gente, porque era tipo assim, uns querendo consertar para poder colocar aquilo que foi tirado depois desse ato, porque esse ato entrou a morte. Então, aquela alma inicial que tinha sido feita, ela precisou ser preservada. E é dela que eu quero falar com vocês. Ela precisou ser preservada. Então, por ela precisar de preservação, ela foi retirada e levada para ser guardada e devolvida quando ele fosse reconhecido pelo que ele criou, que fomos nós. Mas isso só no final, né? Porque nós saímos sem ele. Num ato desse, ficou indesculpável. Então a culpa entrou. Aí eles utilizaram a culpa humana, da criação humana, para trabalharem dizendo que estão fazendo um trabalho de restauração, mas restauração na condenação. Então você tem que ser condenado sempre pelo que fez. Claro, você vai sempre ser culpado, porque como é que você volta lá atrás e faz a ovelha de Anu voltar e nada daquilo ter acontecido? É só você entender o que aconteceu, porque não foi você que fez. Não foi você que fez. Quem fez foi aquele que também recebeu a oferenda. Aí ele entendeu que chegou a hora de partir e o trabalho começaria com a raça humana, que somos nós, para entender todo o processo deles sem eles. Não é doido? Aí você entra num despirocamento mental. Por quê? Porque entra num labirinto sem solução, já que as respostas não são corretas, são boladas, e as perguntas também, claro, né? As perguntas, o ensino é criado para chegar a um resultado, só que o resultado é contrário a você, porque você não teria solução, porque não dá para mudar aquela ação. Aquela ação é imutável. Então você teria que entender com o Criador o que foi que ele fez. Mas aí você teria que saber a verdade, né, cara? Você não pode ser manipulado, né, velho? Você não pode ser enganado com várias histórias e blá, 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 blá. Você tem que ser levado a ouvir a verdade. Ela dói, é difícil, é. Eu tive que ver e ter que sentir culpado, cara. Eu tô me sentindo culpado sem ter feito nada. Eu tô me sentindo lesado sem ter feito nada. Depois de tudo isso que eu sei, de tudo isso que eu estou fazendo a vocês, passando conhecimento, eu estou sendo culpado de uma coisa que não existe. Não existe culpa. É muito difícil de sair dessa matrix, você vai ter que entender muito profundo. Olha, você vai ter que ser muito profundo para entender isso. Geralmente, o que eles me disseram é quem estuda a verdadeira cabala.
é cabalista de verdade mesmo, é cabalista, ou está na lista de cabal. Sabe quem é Cabal, né? Você tem que saber que Cabal é o Deus de Israel, é ligado ao Deus do mundo inteiro aqui, do planeta Terra. Pois é Enki. Enki é o nosso Criador e nós devemos voltar a Ele. Sem Ele não tem história, não tem futuro. Deu para você entender? Ele acabou com a nossa existência no começo para dar vida no final. Para você entender o que foi feito. Não é fácil, porque já tem mais de 7.000 anos que nós estamos procurando a resposta. E nunca tinha encontrado. Olha o jogo dele é verdadeiro, é justo, tá? Mas eles sabem disso, então eles sabem que perderam mesmo. A perca é algo real. E quando se perde, tem que se refazer, tem que se retirar. Então você, o laranja, começa de novo. Então, assim, isso é de verdade, tá? Isso é muito de verdade mesmo. E tem enrolado todo esse tempo com a nossa existência sem encontrar uma saída. No final, o que você chega? A resposta, que não tem saída. O negócio é aceitar, curtir, gozar e deixa o pau quebrar. O que tiver que ser, será. Não é assim? Aí a gente vem para cá e ao invés de trabalhar e fazer o que nós viemos fazer, se dedicar ao conhecimento, aprender e mudar, a gente vai curtir e aproveitar, porque algum conhecimento a gente traz de lá. E como a gente traz de lá um conhecimento, esse conhecimento é repassado, porque é de família, e aí ao invés de nós usarmos ele para um lado, a gente usava em proveito próprio, porque a religião adorava e adora idólatras. Deu para você entender? Você passa a se adorar pelo conhecimento que tem, pelo que você é capaz de fazer. Você não tem a quem oferecer, a não ser você mesmo. A idolatria é deixar o livre-arbítrio acontecer. E você, que é idólatra, e aí eu falo já do outro lado, não quer perder, não quer deixar de aparecer. Bom, isso não é comigo, eu estou aqui só passando uma informação. Então, na criação da nossa alma, ela teve que ser gerada. Olha, preste bem atenção em tudo que eu vou falar aqui para você, porque é muito importante para você prestar atenção. A nossa alma foi gerada, a nossa alma humana foi gerada com um animal que nem da terra era, para não ofender os animais que aqui já estavam. Mas com a ação, fez com que os animais se sentissem culpados. Todo mundo se culpou. Nessa hora a culpa foi geral. E é por quê? Porque a culpa existiu no filho de Anu, no filho do homem, no filho Enki. Deu para você entender? Pela criação que ele gerou. E aí, quem é culpado? O Criador, claro, porque criou uma coisa má, uma coisa ruim para todo o universo. E aí você imagina a raiva deles com você. Na hora eles criaram um anjo da morte para fazer a mesma coisa com você. E ele foi lá, possuiu o irmão e matou Abel. Ele virou cão. Ele virou a família de cão, a família negra, a família preta, a família dos Anakins, certo? Ligada a Anael. Bom, vamos lá que a gente vai aprender muita coisa ainda aí. Tem muita coisa de cabala para vocês realmente aprenderem. E aí esses anjos passaram a infernizar a nossa vida pelo seguinte fato: é inconsertável. Não tem jeito de retificar. Retificar não é destruir, não é jogar fora não, viu? É reformar. É recolocar. Sem tirar, sem desfazer. Você entendeu? Você pode tirar para arrumar, mas tem que colocar de volta, porque você tem que usar a mesma peça. Isso é retificação. Você não é para você fazer outra, e outra, e outra, e outra, e gerar lixo. Porque quanto mais peça você faz, e mais peça você descarta, mais lixo você acumula, certo? Então, foi só um acumulamento de lixo, ou uma acumulação. Bom, acumulou lixo. Pronto, nós temos muito lixo aqui nessa terra de consciência, isso é verdade, cara. Mas, preste atenção, as almas iniciais ligadas a Cabal e a Lilith, que as duas almas iniciais são draconianos, esqueceram de dizer isso para você. De dizer para você que eles são só alienígenas.
Eles não são demônios. Se tornaram para a humanidade porque a decisão final é deles. Eles acabam, por isso que chamou de Cabal. Eles acabam com os anjos da morte de Israel. Porque eles são liberados para matar, mas depois eles querem ficar matando. Eles foram criados para isso, né? Aí eles querem ficar matando, mas não quer parar de matar mais não. Ele acha gostoso matar, e quem que sofre com a morte? Fala aí. Bom. E aí você tem que parar os anjos de Cabal, que foram deixados para matar você, porque eles têm uma função em fazer. Só que para parar eles, você tem que encontrar o Deus deles, o Criador deles, aqueles que ordenou que eles fizessem esse trabalho. Você só enfrenta a morte para morrer. E aí você diz que não tem medo dela. Claro, você é vendido, você é um mercenário, você está ligado a esse sentimento da morte, de se matar, para mostrar que a morte ainda tem poder, pelo menos sobre você, né? Entendeu? Então você é um favorecedor da morte de qualquer jeito, matando ou morrendo. Não importa o lado, culpando ou sendo culpado. Bom, na formação dessa alma inicial, quem começou foram os draconianos. Foi entregue a Draco o fogo para manter acesa a alma no corpo. Então tem que vir um que esquenta você, que está sempre andando com você, que é quente, que mantém você vivo, os seus órgãos funcionando. Então você, todo mundo aqui, todo mundo que está vivo andando aqui, ele tem uma alma de fogo. Ele tem uma alma de Cabal. Ele tem uma alma que sempre mantém você friccionado, pegando fogo. Bom, essa alma, lá no início, era simplesmente Cabal, você poderia chamá-lo de Samael, e Lilith. Cabal. E Lilith precisavam de uma terceira alma para fazer o corpício humano funcionar com uma consciência da qual ela seguiria automaticamente depois do primeiro ensino, da primeira aula que terminasse, porque ela terminaria. Adão ficou vivo 930 anos, então a escola dele durou esse tempo. A sua demora quanto tempo? No máximo aí, batendo 120. Muito difícil chegar, mas vamos colocar aí o topo máximo que alguém possa chegar hoje em dia. 120 anos seria a sua sala de aula. Que do outro lado é uma infinidade de tempo. Então eles poderiam usar você muito sem... Olha, entendeu? Se você for útil, então você tem que ser bem útil. Então assim, essa alma, essas duas almas, Samael e Lilith, precisava de uma alma para dar vida e colocar esse humano, esse etérico humano em um sentido. E qual foi o animal escolhido para que essa alma humana tivesse a ligação animal da terra? Ou seja, todas as almas têm essa alma que foi retirada quando o homem foi morto. Beleza? Foi retirada. A primeira alma saiu e deixou a sua luz da terra. Deixou a luz e ser apagada, porque ela foi embora daqui. Beleza? E ela nunca mais voltou. Teve uma passagem aqui como iluminação para entender um lado que ela não é, com Davi. Depois que ela entendeu isso, não dá para querer de novo a mesma coisa. E aí eles viram que fazendo isso, como ela não queria isso, né? Eles viram que fazendo a contra-inteligência, ou seja, fazendo isso, ela nunca voltaria. Ou seja, ele matou para aprender que não precisava matar. Não é duro, cara? Mas depois de ter matado, cara, depois de ter feito tudo aquilo, toda essa ilusão de sofrimento e dor. Bom, vamos lá, vamos terminar essa ilusão então. Então, olha só. Estava tudo em paz no Edim, com todos os Anunnaki, Enlil, Marduk, Astacheira, todo mundo vivendo em paz, se aproveitando das humanas agora criadas para relação muito bonitas. Machos também se sentindo alfas junto com as ligações e tal. Só que para a alma humana existir de fato na mão de Anu, na mão dos Anunnakis,
ela precisava ser gerada num estado cristalino, da qual ficaria gerado ali a primeira ligação de Anu, que ficaria na mão dele, ficaria na mão dos Anunnakis. Ou seja, ela teria um fim, porque enviou a Dapa para beber o vinho da vida com Anu, mas em que falou para não fazer isso, porque ele ainda tinha uma coisa para fazer, que era para mandar, quando ele viesse, uma ovelha de lá. Para mandar ovelhas, porque eles iam criar ovelhas agora, aqui na Terra, com a finalidade de ensinar. Então a ovelha não é um animal terreno, é um animal de Nibiru. Beleza? Por isso que eles adoram o cordeiro. Então, por isso, o que aconteceu? Eles fizeram o que pediu. Mandou uma ovelha para cá, e aí onde aconteceu o sacrifício, ninguém entendeu, o entendimento foi completamente desfavorável. Claro, foram contra Anu, né, velho? Estaria agora indo contra Anu, o ensino, você entendeu? Por quê? Porque mataram a ovelha dele e o filho, e justamente o filho da, digamos, não da primeira mulher, e aí eles acharam uma desculpa de dizer que ela é uma escrava. Que ela não, por não ser a primeira mulher, não teve Enlil, porque Enlil veio dela, e aí o irmão seria o irmão bastardo, porque o pai tinha pegado uma segunda esposa e a segunda não valia nada, isso que vale a primeira. O filho da primeira é que vale, o filho da segunda não vale nada. Aí começaram a invalidar tudo quanto é segundo. Então, para ter segundo, certo? Você tem que levantar um primeiro. Então eles escolhem o que eles querem e, consecutivamente, o que não querem. Então começou-se a criar uma dualidade nesta terra, dual, com a morte. Porque esse ensino viria agora para ensinar o lixo, para ensinar o que seria contrário, o que seria ruim, o que seria feio, o que seria mal, o que seria negro, o que seria preto, o que seria das trevas, o que seria maligno, o que seria animal. Bom, qual foi o animal escolhido para sofrer o sacrifício? O animal de Nibiru, a ovelhinha, para não ofender a nossa terra com os animais que já tinham aqui antes deles, antes do animal dele. Por quê? Porque a nossa raça humana seria ligada aos animais dele, por isso que ele pediu mais para criar, para que elas estivessem aqui fomentando e mantendo a alma humana inicial. Beleza? Então, a ovelha era adorada no Egito. Por quê que ela era adorada no Egito? Porque eles faziam almas humanas ligadas à ovelhinha. Você já viu que a ovelha é meio estúpida porque ela não tem defesa nenhuma, né? Ela não tem defesa. Se você vê as coisas que nós vemos, se você participar dos 6 mundos beliais, você vai se ver um nada, porque você só vai ver maligno alienígena, do qual você caga nas calças. Se ele for na sua casa te visitar, você dá um piripaco. Da energia forte que eles têm, é densa demais, cara. É energia de poder mesmo, entendeu? Então ela bate em você, olha, você cai pro chão, cara. É muito densa. Por quê? Porque são energia de poder, você entendeu? Você tem que se curvar perante ela. Só que você se tornou um estúpido, arrogante. E aí você disse que ela era má e que você era bom, que você ficava em pé, que pisava na cabeça da serpente. Olha que doideira, cara. Pisar na cabeça da serpente, você está dizendo, entre outras palavras, religiosamente falando, sobre a adoração de si mesmo, que você seria capaz de pisar no alienígena chamado Kabaal. Ou seja, aquele que acaba os al dele a esses ignorantes. Ou os animais mais ignorantes. Ele ficou com a responsabilidade de educar você, amigo. E aí, como é que vai fazer? Aí eu senti isso na pele, porque eu me tornei mal por causa disso, por saber disso. Olha pra você ver, cara. Aí eu vi que gente não queria saber, porque ia incomodar a ignorância dele. E nesse mundo atual, o melhor é ser ignorante. Quanto mais ignorante você for, melhor será. Você não será culpado, morrerá em paz e receberá um céu. Mas presta atenção. Ao matar aquela ovelha, aquela alma, sabe, essa que eu vou falar agora o nome dela para você,
essa alma inicial de toda a criação da Terra, foi conectada ao primeiro humano e humana. E aquela alma cristalina inicial que brilhava, que tinha uma luz intensa, que acendia dentro da gente, porque vivia em contato interno conosco, então ela não se conhecia do lado de fora, e do lado de fora viram que não conseguiam ver ela era transparente, mas sentiam a presença dela, então eram os sentimentos. Então os sentimentos podiam mostrar quem ela era. Deu para você entender? Era a forma de ver ela. Então, hoje você, por exemplo, hoje você já tem uns filmezinhos aí, alienígenas, que dá para você ter um pouquinho de entendimento sobre isso, porque você não vê elas são almas iniciais de Enki. É a alma que foi retirada daqui para não ser maculada. Então é aquela alma que quando corta Israel por ele ter feito um pecado grave, aí ela não pode estar mais com ele, ela não quer mais estar com ele, pelo que ele fez e que ele vai ter que pagar pelo que fez, e ela não quer sentir a sua dor, ela foi livre disso. Ela foi livre da dor que você ia passar, porque você ia ser muito, muito culpado por não ter que fazer o que você fez, e você mesmo assim decidiu fazer e fez. Você caiu na tentação de experimentar, e ela não quer experimentar com você, porque ela já sabe. Ela já sabe o que aquilo vai resultar para você. A culpa em você seria muito grande e impossível de tirar, porque a lei foi colocada por Cabal. Cabal deu 5 anjos para cima e 5 anjos para baixo, do qual teria um líder em cima e um líder embaixo, que seria ele mesmo. Então ele diria o que racionalmente deveria ser feito e o que emocionalmente também. Bom, depois que eles entenderam, começaram a manipular, pelo menos achando que teriam controle. Como se eles não estivessem sendo manipulados. Todos os dois lados é polarizado, então você está na mão dele de qualquer jeito, você vai ser culpado. Então presta atenção. Retiraram a alma animal da ovelha, que é a primeira alma, e fizeram o primeiro humano na ligação. Mas como o acontecimento da morte da ovelha não foi entendido, esses 2 humanos foram os mais fodidos. Ou seja, a alma deles sem a alma inicial, porque ela tem um nome. A alma inicial ela é chamada em hebraico. É a língua draconiana, é a língua de Cabal. É a língua de Samael, de Lilith. É o hebraico. Aí, o nome dessa alma inicial que foi retirada da gente aqui, da Terra, se chama Zihara, ou em alemão, Zihara. Tá? Ou, vamos falar em português, Zihara. Essa alma, Zihara, é a alma inicial da humanidade, aquela que é transparente, ela é cristalina. Ela é cristalina, entendeu? Então você já deve ter visto algum filmezinho alienígena do qual você deve ter visto um filme que levando umas criancinhas, agora eu não lembro o nome dele, mas pegando 2 crianças de volta, levando para aprender, né, levando para uma viagem astral, 2 crianças, e as almas eram transparentes. É meio que como se tivesse dentro dela uma energia ou uma fumaça, sabe? Para você ver que ali havia uma silhueta de alguma coisa conduzindo-os à lei. Você entendeu? Ela não tem forma. Ela tem uma silhueta, mas aí ela apaga aquela silhueta, você não vê mais ela, então ela não tem forma nenhuma, ela não é um nada. Ela pode ser uma fumaça, ela pode ser uma água, ela pode ser uma terra. Ela se forma do jeito que você quiser que ela seja, deu para você entender? Ela gera consciências aqui, é a alma inicial, que está ligada a um casal que foi retirado no início, e aí imagina o que fizeram com eles 2 por causa disso. Eles ficaram totalmente acusados de uma culpa que foi criada. Ela não existe. Ela foi montada para você ficar preso nessa Matrix da culpa. E a culpa, depois que existiu, por um ato que foi feito, ela vai parar no colo de alguém, seja seu ou daquele que foi feito.
Deu para você entender? Olha, vai cair no colo de alguém e a culpa vai andar de um lado para outro até encontrar alguém capaz de ser culpado. Porque tem culpa de verdade no cartório, quer dizer que ele entrou dentro do sistema para se promover. Então, ou seja, os santos, o pessoal aí que utiliza a culpa das religiões para andar matando e acusando as almas, estão um pouco enrolados, porque os aliens sabem quem eles são. Eles são registrados. Deu para você entender? Só que o seguinte, essa alma Zihara, que é feita, a primeira ligação é feita do cordeiro, o cordeiro é que mantém a ligação animal inteira na Terra e as ligações que foram ligadas aos humanos, ela saiu daqui e ela não vinha aqui porque não havia uma interação de amor com ela. Ou seja, não se entendia o que ela queria, então como ninguém entendia o que ela queria para poder voltar, que é Enki, o seu criador, aí tivemos que passar por inquisições. Tivemos que passar a ser inquiridos constantemente se nós tínhamos o nosso criador, pelo menos um Deus dele, para nos livrar daquilo que viria, porque o lixo sempre foi lixo. Nunca deixou de ser lixo até agora. Então, o Zihara pôde voltar e nos contar o que foi que aconteceu. Então, com a morte de Anu só estava ligando a terra animal a um humano que deixaria de ser animal. Mas imagina uma ovelha deixando de ser animal. Sem Enki para protegê-la, fazendo com que os seus pais fossem bons para eles e não maus. É paz, cara. Ou seja, você entender que Lilith e Samael, que são nossos pais, pais da alma ancestral, de todas as almas ancestrais, pretas e brancas, para se mostrarem como silhuetas de quem você um dia foi, para que o seu Zihara volte. Eles se tornaram maus. Como é que vão terminar o jogo sendo maus para você? Você quer que eles fiquem eternamente maus e corrigindo você como um pai que ama o filho? Porque se eles abandonarem vocês, vocês vão para curtição. E a curtição de vocês não passa de curtir com o próximo. Sugar a vida dele, tirar o que é dele, sacanear ele. É isso que eu estou sentindo aqui. Sentindo culpado por uma coisa que eu não fiz, não sou. Só estou encarando os meus demônios, eles são eles, eu sou eu. Encarando eles com o que eles queriam. E a culpa é deles, não é minha não. A culpa é deles. E aí, como a culpa é deles e tem gente que aproveita isso, quer dizer que eu também sou culpado. Não, eu não sou culpado não, eu estou tratando meus demônios. Eu estou deixando você saber que eu estou tratando meus demônios e por tratar eles estão me tratando assim. Estou numa merda do caralho. Uma merda que vocês não fazem ideia da merda que eu me encontro. Sem conseguir pagar aluguel, perdendo tudo, tendo que vender meu carro para poder pagar minhas contas e mesmo assim não tem quem compre. Porque tudo é espiritual. Se você não sabe, tudo é espiritual, viu, Lucas? Tudo é espiritual, cara. Tem que lidar lá do outro lado. E aí, sacaneando a minha esposa, deixando ela preocupada como que ela vai alimentar os filhos, porque não tem nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro, porque não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Ninguém suporta me ouvir, cara. A minha consciência abre a boca para falar alguma coisa, o cara se sente ameaçado. Você acredita? Como se eu quisesse o lugar dele, por ter consciência mais que ele. Ele me vê como alguém que pode tirar ele do cargo dele, já que quem faz as entrevistas é gente que tem o poder de consciência, né, velho? É claro, você não vai botar um cara lá de baixo, né, para fazer o serviço de alguém intelectualmente elevado. Você tem que botar alguém num cargo que faça aquele serviço para o sistema ser mantido. E aí eu ameaçaria o sistema dele com ele ali, entendeu? É complicado, cara. Eu tô vendo o que está acontecendo, cara. As entrevistas, na verdade, que eu faço, eu teria que ser ignorante para ele poder sentar na minha cabeça como um funcionário, que eu seria dele. E aí, olha, e aí começa esse negócio. Aí eu já entendi isso, cara. Eu entendi isso. Eles me falam, por isso você não tem nada aberto. Aí eu falei, poxa, gente, e o que vocês vão fazer comigo, cara? O que vocês vão fazer comigo, velho? Eu vou ficar assim, minha esposa tá passando um perrengue do caralho.
Eu estou passando com o conhecimento que nós temos e ainda estamos desse jeito, cara. Isso é sacanagem. E por uma coisa que não deveria existir, porque essa culpa, ela não existe. Ela é falsa, ela é mentirosa. E vocês estão me botando a culpa e a pobrezinha da coitada está ficando culpada, porque não chega nada, a gente não tem dinheiro para comprar nada, está passando um perrengue do caralho. E aí eu imagino o Lucas aí, né, Lucas? Então todo mundo aqui está... Eu acho que todo mundo que está abrindo a consciência está sendo rechaçado. Como eu. Você entendeu? E aí eu clamo a quem? A Enki, cara. Eu clamo ao panteão de Enki para me ajudar, porque olha, tá difícil, eu não sou culpado. Eu estou culpando eles por me deixar nesse estado. Você entendeu? Eu estou culpando o outro lado, não é o humano aqui não, porque eu não posso ir lá dizer para ele que ele é isso, ele é aquilo, não. Ele é o que ele é, ele precisou ser, isso não é problema meu, eles vão resolver. Mas eu sou culpado de quê? De que eu estou fazendo, você entendeu? Eu vou logo lá para eles. E como eu descobri que nem culpa existia, a culpa foi só uma maneira de poder matar você no prazer que ele ia ter com você sem saber. Só isso. Ele só ia usar você sem saber para fortalecer um sistema de governo do qual os governantes mundiais têm o controle dos shedins que fazem você morrer. Os shedins de Israel, os incubos e sucubos. É, cara, sucubos e incubos é que mandam nessa porra aqui. O pessoal de baixo é quente, é do inferno. É o pessoal quente, o pessoal que põe fogo nessa merda aqui, cara. Então nós vamos deixar isso continuar. Por quê? Ninguém aqui é culpado. Culpado de quê? Você não sabe o que faz. Você vai matar o seu próximo para depois se sentir bem? Quer dizer, você favoreceu a sua própria morte. Por que você se vendeu? É, porque não tem jeito de livrar quem mata. Quem mata tem que morrer para saber se quer continuar dando a morte. Você entendeu? A morte tem que vir até você. Você deu ela para os outros? Ué, tem que acertar com ela, porque agora você manchou o nome dela. Sendo que ela não quer que a gente morra, ela quer consertar a gente. Mas você queria que alguém que estaria consertando você através do que ele falou, não ficasse mais aqui porque a consciência dele ultrapassou. Passou sobre a sua. É foda, né? Baixar a cabeça, que a arrogância da liberdade de você poder fazer o que quer, ter o livre-arbítrio, se tornou nisso aí que nós estamos vendo. Agora tem que sentar todo mundo, querendo ou não, foda-se quem vai querer, quem não vai querer. Que tem que voltar, porque eu estou me fudendo por uma coisa que não existe. Eu tô me lascando aqui todo por uma coisa que não existe. Quem está criando isso, cara? Quem ainda está me manipulando aqui? Você entendeu? Me fudendo todo aqui e eu querendo me livrar disso, trabalhar, seja o que for. Aí eu fiz propostas para eles que eu poderia virar, por exemplo, um influenciador pago, por exemplo. Eu poderia estar aqui enviando N vídeos para vocês se informarem e os alienígenas por trás dessa consciência me pagaria. Não seria bom? Tem várias opções para eles, mas olha, quem disse que alguém aqui quer ser inteligente? Qual é o animal que já acordou, se não for os cabalistas? Então presta atenção, gente, para a gente terminar. O Zirará é a primeira alma animal ligada a essa terra, porque essa terra é o terceiro andar, e o terceiro andar é a parte animal da coisa. Então você vê que todo mundo está ligado ao animal. Os animais estão ligados a essa essência, essa alma inicial, que é o Zirará. Tem um Zirará animal para todas as almas desse universo aqui da Terra, que está ligado ao universo celeste. Então, quando esse universo aqui se perdeu, essas almas foram retiradas. É o que se chama morte, separação. Elas foram separadas e levadas e guardadas da criação, para que um dia, quando o Criador resolvesse todo o pepino que ele mesmo criou, elas pudessem voltar no seu estado inicial, no seu primeiro amor. Deu para você entender? Esse é o Zirará. E o Zirará do humano foi feito com um animal não terreno. Não terreno, mas um animal de Nibiru, uma ovelhinha. Todo mundo achou que a ovelhinha podia ser comida à vontade. Eles só esqueceram que o dia que ela acordasse, ela viria que seus pais são 2 dragões.
Aí o Zirará, aquela alma inicial, acorda como um dragão maluco. O Zirará de Israel é um dragão, cara. É ligado aos incúbulos e sucúbulos dessa terra que põe fogo em todo mundo, cara. Em todo mundo. Elas têm um selo na testa justamente para poderem ser acendidas. Ele sabe que pode acender ela. Imagina como é que é acender você. Para você acordar. Vai ser irresistível você não acordar. Vai ser muito irresistível. Eu estou vendo aqui porque eu estou precisando acordar, cara. Eu tenho que falar a verdade com vocês. Eu não consigo mais caminhar, cara. Tá difícil, isso não é uma coisa que é justa. Que eu entendi justiça. Justiça não está ligada à culpa. Está ligado à vontade do que ele quer que seja feito para que a gente aprenda alguma coisa. Se eu estou estudando, estou bem na sala de aula, eu não tenho culpa dos professores estarem ensinando errado para os outros alunos. Tem que trocar os professores, cara, dessa sala de aula aqui, cara. Tem que trocar todo mundo. Professores da luz. Professores que realmente trazem fogo e luz e comida e calor a essa terra. Deu para você entender? Tem que fazer isso, cara. Tem que tirar esses governos. Esse puta que não quer sair, tem que sair. Tem que socar no cu dele até ele sair. Foda-se é dele. Ele não pode mais ficar. E todo mundo que acompanhou e acompanha ele, que achou que ele seria exaltado como governante mundial quando Enki voltasse. Na verdade, ele queria entregar para Enlil como se Enlil fosse inimigo de Enki. É um retardado. É um retardado, é um alien espirocado. Ele fez o lado de Yahvé, o santo. Coitado. Quer dizer, o santo só serve na culpa. Se não tem culpa, não tem santo. Não tem santo. Aí vai surgir o demônio. Aí ele conseguiria se levantar de novo recebendo o apoio. Só que ele não tem apoio, porque nós não somos maus. Nós não vamos apoiar ele. E aí ninguém vai apoiar, nenhum universo vai apoiar o desgraçado mais não, cara. Nenhum universo vai apoiar nenhum dos governantes que não quiseram bem para a sua própria terra e o seu povo. Que teve a chance de governar um país e não usou isso com integridade. Que não se aproveitou de ninguém. Isso nós temos, nós sabemos. E esses que passaram e tiveram a oportunidade de se mostrar, mas não puderam ficar, vão voltar e vão governar, vão receber o seu Zirará de volta. Então, se você quer receber o seu Zirará de volta, e é seu, de direito, que é a paz de Enki, a paz dos Anunnakis, guardada para você, o início, você tem que vir aprender conosco, vai ter que entender o que a gente fala, vai ter que ultrapassar os limites da consciência do terceiro andar. Sabe qual que é a do terceiro andar? A do animal. Você vai ter que ultrapassar a consciência animal. Você tem consciência para isso? Você já deixou de ser animal? Talvez você seja uma ovelha. A ovelha é de Israel. Se você for uma ovelha, é de Israel. Sabe por quê? Porque quando você acordar, você vai ver que você não é uma ovelha. Você é um dragão. Tanto macho quanto fêmea. E você está selado. Então, ele sabe que você está acordando certo. Está nascendo certinho. Dragões nascendo no nosso mundo. Deu para você entender? Você vai voltar ao seu Criador cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor. Pegando fogo nesse mundo, mostrando que toda entidade é alienígena. E você vai deixar o humano de lado, vai proteger o humano, porque o humano é só um ignorante. Um alienígena retardado que foi tapado. Então você vai proteger o humano e vai pegar a entidade dele, a ligação dele. E aí a ligação dele vai dar os pitis aí, como já está dando, caindo por aí. E ela vai cair mesmo, ela tem que cair porque esse sistema vai abaixo. E é por isso que eles não querem que eu fale abertamente ao mundo. Porque eu levantaria quem? Enki, só isso. E eles não querem perder o jogo que inventaram da culpa. Porque depois da queda e a tentativa, a dita tentativa de reformar, de retificar, foi culpar para ele poder entender a culpa dele. Na verdade, eles estavam formando culpados.
mostrar para ele o que foi que ele fez. Então o primeiro passo é que ele não sabe agora, porque já essa é a segunda vez dele, é a chance dele, deixar ele fazer tudo o que ele quiser, é libera geral, deixa ele matar, deixa ele prostituir, deixa ele fuder, deixa ele fazer o que ele quiser, não questiona não, libera geral, livre-arbítrio tem que haver, senão ele não pode se mostrar, tem que deixar ele se fuder. E aí ele faz tudo o que eles não queriam que ele fizesse, mas era de propósito, só para poder pegar isso depois de feito e trabalhar como uma retificação. Só que nunca retifica, destrói, joga fora e cria lixo. Lixo, lixo, lixo e lixo. E um monte de sentimento de lixo que teve que ficar com sustentação de Cabal. Cabal virou lixo de Enki. Também virou como Enki, eu senti e sinto tudo isso. Eu sinto o maligno não sendo maligno e ao mesmo tempo sendo acusado por idiotas ignorantes por maligno. Ele está acusando o alienígena que nem sabe que existe, o cara é retardado. Ele acha que Jesus, que seria a sustentação da consciência de Sananda aqui, que é o pleiadiano, que seria Miguel, o cara... ele acha que esse anjo o apoiaria na sua ignorância, como se ele não estivesse trabalhando em comum acordo. Você entendeu o jogo de futebol? Os jogadores só disputam nas 4 linhas, mas depois vão beber e festejar junto, e as suas mulheres são amigas e vão pro shopping. Deu pra você entender? Você que não caiu na real, cara, você não acordou, você está manipulado, você acha que um lado do jogo, que seria culpar os outros, seria o seu ideal. Você estaria no top do jogo, porque assim você não perderia o que tem, não é mesmo? Você estaria culpando a ovelhinha, você estaria dizendo para a ovelha que a ovelha é um animal culpado. Você entendeu? Porque a ovelha seria a representação do humano. Seria a representação do humano. Porque o primeiro humano, o Zihara humano, é ligado à ovelha. Então, a restituição da ovelha à humanidade precisava ser, como eles pensavam, por retificação. Então, condena-se, e ela não quis participar dessa condenação, porque não há nada de errado. Isso é só uma criação, para tentar mostrar uma coisa que não precisava, porque ela foi retirada e ela não podia mais atuar. Ela tinha que deixar todo mundo aprender sem ela, sem o casal inicial, sem o Zihara inicial. Então, eles puderam fazer tudo o que quiseram sem eles. Porque eles aqui é a ligação do Criador e o Criador diria por quê. E como ninguém encontrava uma resposta para a morte de uma ovelha, como ligação da criação humana, como o Zihara, olha, ficou difícil pará-los nas suas justiças. Justiça em cima de culpa. Ou seja, a culpa ela tem 2 lados. Ou você assume ou você acusa. Mas se não tem culpa, não tem acusação, não tenho que assumir nada. Então por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que você está passando o que está passando? Você conseguiu entender? Aos cabalistas, aí vê se chega esse vídeo aos maiores cabalistas dessa terra e me respondam isso aí. Por que que você está culpando ou se sentindo culpado e não consegue fazer uma coisa diferente, que é trazer o seu Criador? Então quer dizer que você não está trabalhando para ele, você está trabalhando para você. Então você vai ser culpado mesmo não querendo. Claro que você vai ter a desculpa de estar fazendo conscientemente. Então você vai passar a culpa para alguém. Para quem? Você vai dizer que o seu Criador é culpado? No fundo foi ele que te criou assim? Ou então você, ao aceitar que ele te criou assim, aceitaria a culpa da decisão que talvez teriam com você de matar você, você estaria ao mesmo tempo favorecendo a morte em alguma culpa qualquer. Você não teria saída do labirinto. Parece que sim, mas continuaria morrendo. Então, se você continua morrendo, você é culpado. Chato, mas essa é a condição para você receber o Zihara de volta. Terminando aqui esse vídeo, para você receber o seu Zihara, que é a sua alma inicial de volta, tem que descobrir em paz
coisa que eu acho que só nós vamos ensinar para vocês, descobrir em paz o fim da culpa, sem culpar ninguém, muito menos o seu Criador, mas agradecer até com muitas lágrimas, porque Ele te culpou. Sendo que você não é culpado, é só para você entender o que a culpa faz com você. O que ela fez com você, com a sua alma animal inicial, de Nibiru, da ovelhinha, que se torna um dragão, um grande dragão, de proteção na Terra. E nós temos um número selados de dragões, dos quais nós acendemos o fogo suficiente para terminar todas as consciências da Terra. Fazer com ela exatamente o que Ele quer e o que nós queremos. Vocês seriam manipulados completamente pela luz de Enki, do qual nenhum de vocês teria liberdade de fazer o que quer. E ao mesmo tempo estaria se sentindo livre de estar fazendo o que quer. É louco, né? Não teria culpa nenhuma, nem dele, nem sua. Você vai gostar do que faz. Vai amar o que faz, vai cuidar do que faz e do que os outros fazem, porque o que eles fazem mantém o que você é fazendo. Beleza? Então, gente, por favor, peçam a Enki para mudar essa situação, vocês da família, porque eu também estou pedindo, eu estou saindo aqui, andando, caminhando para falar com ele, para falar com o panteão dele, com todo mundo que é da Goécia, que ele criou, para que eles refaçam um templo no coração dos humanos e que nós recebamos o terceiro templo do céu, do qual Zirará voltará a habitar nessa terra eternamente, porque esse templo nunca mais vai sair daqui. O templo de adoração a Enki, a família dos Anunnakis. Deu para você entender? Esse é o templo que vai voltar aqui. É o templo do vinho da taça que Anu queria dar lá no início, mas a alma humana ainda não estava pronta, precisava da terceira parte, que seria ligada aos Anunnakis, porque eles trariam a ovelha juntamente com o humano de lá. Então o humano saberia da existência de Anu, comeria com ele, não falaria muito, e voltaria de lá com o presente dele para o próprio sacrifício. Aí nós começamos a nossa formação. O Zirará é formado, que é a alma de Adão e Eva, e retirado. Ao ser retirado, eles puderam fazer o que queriam com os dois, o que quiseram com os dois. E aí, depois de ser feito, teria que ser reformado sem o Zirará, porque o objetivo era colocar o Zirará de volta retificado. Mas, como não conseguia retificar, eles entenderam assim, se a gente não vence o inimigo, junte-se a ele. Então eles passaram a usar e abusar da culpa. Criaram-se religiões que culpavam-se à vontade e que culparia. Beleza? Então, dentro da religião, as leis têm que ser severas e bem radicais para você entender o lixo que você é. E então, no lixo que você é, porque alguma coisa você realizaria, ou cumpriria, ou faria, que o condenaria, porque eles não queriam. E dentro daquela lei, te acusariam de morte. E você teria que ser reformado, recauchutado, refeito, só que não mais aqui, porque eles entenderam que aqui você só atrapalharia daquele jeito. Beleza? Esse jogo sempre foi alienígena, você sempre foi o laranja, e que não entendeu porque as informações corretas não podiam ser passadas para vocês, porque vocês veem a mídia, o que ela faz com vocês. Você vê a mídia. De vocês são ocultadas as verdadeiras notícias que o mundo deveria estar sabendo. O mundo deveria estar sabendo. E eles não sabem. Por quê? Porque estão acusando a gente em oculto daquilo que nós não somos, porque não existe culpa. O nosso Criador Enki já foi inquirido e não existe culpa. Toda a solução já foi dada para a gente. Por que que nós não podemos falar? Por que que nós ainda não estamos falando ao mundo? Isso não é uma culpa minha. Alguém é culpado no universo. Essa culpa vai cair no colo de quem? Pois é. Porque fazendo ou não fazendo com a gente, no final, quando chegar 2030, para a gente terminar aqui, eu quero deixar isso registrado.
Vocês podem até não me tirar daqui, eu ter que passar esse perrengue que eu estou passando. E olha aí, Lucas, aprende aí comigo aí. Você me pediu para ser seu mentor, então escuta aí. Eles podem fazer o que quiser comigo, ou pelo menos tentar fazer, porque eu vou só acumular conhecimento. Vou só acumular sentimento. Não vou me revoltar porque não existe uma revolta, até porque isso não deveria estar. Eu vou só ver o que eles queriam fazer e que insistem em fazer e que dizem que vão fazer, tipo assim, arrogantezinhos, e vão fazer e pronto, acabou. E ninguém vai mudar, essa coisa toda, né? Tá bom. Se ele queria que eu ficasse bravo com ele, não. Eu vou para o meu pai. Eu vou falar com o meu pai com o maior amor do mundo e com o maior respeito do mundo, porque eu sei que é ele que está permitindo. Que a hora que ele se levantar do trono dele, todas as trevas vai cair, porque a treva é a culpa. Então, eu vou armazenar todo esse conhecimento sentimental e racional, porque a razão eles me dão, pelo que eles estão fazendo, e aí onde haveria revolta, mas não há revolta. Então, como não há revolta, eu estou guardando todo esse conhecimento para apresentar a quem? A Enki, porque se vocês não sabem, Nibiru vai estar aqui em 2030, eles talvez ficaram aí falando de Nibiru, não, eu estou dando a data para vocês. 2030, Enki, os Anunnakis, todos vão estar aqui, Cabal, Gnomopo, todo o planeta, todos os aliens envolvidos com a Terra, com esse ensino da culpa, vão estar aqui para refazer, tirando a culpa e aliançando uma aliança com a gente, de casamento eterno, com o Zirhará de volta, do qual todos os que têm um Zirhará humano, que guardou ele para si, sabe que agora pode entregar ele na mão do Criador, porque acabou o jogo, eles entenderam que não era lixo, estavam fazendo o humano. E agora o humano está feito e pode ser pactuado eternamente de que nunca mais seríamos retirados. E a Terra cumprirá a vontade de Anu, que foi o que ele disse, que a Terra é nossa e nós deveríamos habitar eternamente aqui. Aqui é a nossa casa. E todos estão trabalhando para entregar isso para nós. Está na hora, a gente está aqui. Não é justo, eu sei o que é justiça, a justiça não está ligada a bem e mal, está ligada a uma vontade. Não é justo eu continuar aqui, sendo atormentado por esses sentimentos materiais que uns seres estão causando. Então eu estou pedindo a minha saída ao meu Pai. E estou pedindo a você que compartilhe esse áudio para chegar aos maiores cabalistas desse universo terreno, para que ele entenda, ajude e mude o seu universo conosco, entregando essa terra a um governo apenas, o de Enki, do qual devolverá o nosso Zirhará, a nossa alma inicial, e consertará toda a culpa da humanidade. Estamos prontos para te ajudar e te ensinar. Você quer? Meu nome é Rafael. E o grupo que a morte me deu para reparar a ela mesma é os midotados, que em hebraico midot é sentimentos. Então seria, né, os dotados de sentimentos, os midotados. E os sentimentos reparadores da morte. Os midotados, os sentimentos reparadores da morte. Por isso que eles são dotados. Porque eles reparam a morte em você, já que a culpa consome você. Seja você culpando ou sendo culpado. Mas não é simplesmente, não quero saber, isso é ignorância. Isso é sinal de morte, escondida dentro de você. É sinal de que algum ser não quer sair e quer usar você, nem que seja pelo prazer de matar você no final, porque é tudo que ele gosta. É ver você como ignorante tendo que ser retirado por causa disso. Então, se você não quer mais ser ignorante, procure a gente. Meu nome é Rafael. Nós vamos ajudar você a receber seu Zirhará. Quando o Zirhará entrar em você, depois de ter entendido tudo que a gente entende, claro, você vai entender que a culpa é só uma ilusão de uma Matrix. E, através disso,
você vai poder fazer um mundo diferente, manipulando todas as coisas que você hoje vai ter poder. Entendeu? Você vai ter poder para manipular todas as coisas, até porque é para ele pode. Não pode é para outra. Para ele pode, para ele deve, tá bem? Para ele deve. Então, como para ele deve, a gente pode fazer à vontade. Nós vamos manipular toda a humanidade com um número específico de volta de Zirarás devolvidos à terra, porque é a nação de Israel. Nós perdemos a nossa conexão interna para virmos para a externa, para entendermos a interna, que é o Zirará, e sermos devolvidos à interna com ele resolvido na externa. Beleza? Entenderam? Vamos embora que a gente está atrasado, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para encontrar, tem muito prazer para dar e olha, nós estamos aqui sendo fodidos. Entendeu? Sendo fodidos. Eu, como disse, viu, Lucas? Guardo tudo que estou passando para que um dia eu, como X9, que eu sou X9, vocês vão entender o que é X9 ligado ao nono andar, ligado aos Beliais. Vou contar tudo para ele que vocês fizeram e fazem com os humanos da minha raça. Chato, vou dedurar vocês a morte eterna.